E Deus começou a queimar no meu coração uma mensagem. Eu falei, bom Senhor, então vai ser ela mesma. Abra sua Bíblia lá em Juízes, amém? Livro de Juízes, o capítulo 6, não? Versículo 12. Juízes, depois de Josué, Deuteronômio, né? Josué, Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes, Velho Testamento, Deuteronômio, Josué, Juízes, ok? Capítulo 6. Versículo 12 ao 22, eu quero ler com vocês, no versículo 12 até o 22, amém? Uma história incrível, mas que hoje vai também nos trazer assim um entendimento muito forte, amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 12, então, desculpa Lucas, versículo 11, perdão, não é 12, é 11, amém? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo aonde? No lagar, para o pôr a salvo de quem? Dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem o quê? Valoroso ou valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão de quem? Dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em quem? Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a disponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, pôs-nos sobre uma penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que havia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo de quem? Do Senhor. Aí ele vai dizer assim: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que história tremenda, sempre em nome de Jesus. Que maravilha de história, né? Eu estava lendo essa história e eu percebi algo, né, muito incrível. É uma história incrível de um homem que aprendeu a lidar, né? E aprendeu a lidar consigo mesmo e com o próprio Deus. E se você for parar e ler a história, né, de Gideão e toda a história que envolve Gideão,
você vê que foram grandes batalhas, e grandes batalhas vencidas pela própria obediência de Gideão. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é a respeito não só das batalhas que Gideão teve, não só dos momentos, né, de glória que Gideão teve. Não, eu não quero trazer isso para vocês. O que eu quero trazer hoje, que Deus quer falar, é que Ele está querendo forjar a cada um de nós, para que nós sejamos e estejamos preparados, amém? Glória a Deus. E preparados por Ele. Mas para isso, queridos, nós vamos precisar de muitas habilidades. E uma delas que eu quero passar para vocês aqui, que é necessário que vocês entendam, porque é o seguinte: às vezes nós, aleluia, estamos forjados por Deus para fazermos algo, mas nós não estamos preparados para realizar aquilo, porque forjado e preparado são duas coisas, as duas se completam, mas são distintas. Você é forjado, sabe quando você forja uma faca ou uma lâmina ou um machado, alguma coisa, que você vai e queima ela no fogo, e aquele homem que trabalha naquilo, ele vai forjar aquilo, ele vai forjar até que aquela arma ou aquele instrumento fique o quê? Preparado. Então ele não é usado ainda, ele vai ser forjado. Então Gideão foi assim, Gideão foi forjado por Deus e depois ele foi preparado. Mas para isso aconteceu algo com ele. Ele precisou ouvir o que Deus tinha a falar com ele. Amém? Aleluia! Diga para o teu irmão: você precisa ouvir o que Deus tem a dizer. Fala para ele. Você precisa ouvir o que Deus tem a dizer. Deus está te forjando no processo da tua vida. Deus está ali, talvez te lapiando, mas quando você estiver pronto e preparado, as coisas vão acontecer. Amém? Aleluia! Amém. E é isso que aconteceu com esse homem. Então ele aprendeu a ouvir o que Deus tinha para falar. Preste atenção numa coisa: Deus não vai enviar você para uma guerra, para uma peleja, sem você estar forjado e preparado. Deus não vai fazer isso com você. Tem pessoas que caem muitas vezes em pelejas, em guerras, em situações, não estão preparadas e acabam por fim em ficarem mais lençóis. Mas Deus hoje está aqui dizendo: olha, primeiro eu estou forjando, amém? Primeiro eu estou batendo, eu estou pegando aquela espada, eu estou pegando esse instrumento, eu estou trabalhando nele, e quando ele estiver pronto, ele vai ser usado, amém? Aleluia! Ele vai estar preparado para ser usado por mim, amém? Aleluia! Deus está fazendo isso, e às vezes nós sentimos isso até na pele, amados. Já pararam para pensar que muitas vezes quando nós estamos lidando com lutas, nós sentimos isso na nossa carne, nós sentimos que estamos sendo forjados, então nós estou forjando você para que você esteja preparado para lutar, amém? Aleluia! Deus não vai pegar você e vai jogar você em uma situação difícil, e vai colocar você lá se você não estiver preparado, se você não estiver forjado, amém? Então, queridos, isso é muito sério, né? Você precisa ter a certeza de uma coisa: primeiro, ouvir a voz de Deus. Gideão estava ali malhando o trigo aonde? No lagar. Ele estava cuidando do trigo porque os medianitas estavam atacando, não era isso? Então ele estava a cuidar daquele local, aquele único local que tinha, ele estava cuidando. E o anjo do Senhor aparece para ele e começa a falar para ele: olha, homem valoroso, não é verdade? Não fala isso para ele? Homem valoroso. E ele começa a instigar o anjo a duvidar, não é verdade? Se você ler a história, ele vai perguntar várias vezes, amém?
Até ele ter o entendimento de quem estava falando com ele era um anjo. Ele fala assim: olha, se for você mesmo, se for Deus, né, que está falando comigo, eu vou fazer o seguinte: eu vou para minha casa, eu vou preparar algo lá e volto com a minha prenda para entregar. Gente, pensa comigo, quanto tempo esse cara levou para fazer um guisado? Quanto tempo, queridos? Pelo amor de Deus, ele foi lá, o anjo falou assim: eu vou te esperar aqui, pode fazer o que você quiser. O anjo não ia sair dali nunca mais, enquanto ele não tivesse preparado. Amém, glória a Deus. Ele foi, eu acho que ele assim: eu acho que eu vou bem devagar, e vou fazer tudo devagarinho, porque eu quero que esse cara vá embora, que ele está me perturbando já. Eu estava trabalhando, ele chegou lá de repente, dizendo que era um anjo. Não é verdade, amados? Não é assim? Aí ele foi para lá e preparou, e o tempo foi passando, e o anjo lá esperando ele. Amém, glória a Deus. E quando ele voltou, ele entrega aquela prenda. Talvez ele tome até um susto, né? Ele vem voltando com as coisas na mão. Eu acho que ele já foi embora. E quando ele chegar lá, ele vê o anjo: ah, o anjo, você está aí? Tá bom, então toma, prepara o altar, coloca isso aí sobre a pedra. Aí o fogo vem e consome tudo aquilo, e ele então começa a reconhecer que aquele era o Deus que estava falando com ele. Mas sabe de uma coisa que eu acho, sabe, queridos, a gente precisa ter a certeza de quem que está conosco é maior. Amém, glória a Deus. Quem está com você não é maior? Não é Jesus? Amém. Não, Deus Todo-Poderoso. Se Ele falou, não está falado na tua vida? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Amém. Claro, mas se Ele falou, está falado. Deus queria forjar, então forjou ele lá do começo e foi falando: você é valor, você que vai livrar Israel da mão dos medianitas, e enfim, é você. E ele ficou se questionando, porque ele não estava acreditando. Ele chamava o Senhor, até tem partes que ele chama o Senhor até com o Senhor com S minúsculo, como que diz assim: é um homem qualquer, é uma pessoa qualquer, não é Deus que está. Não é possível que Deus está querendo me usar para isso. Mas Deus estava forjando já a vida de Gideão. Então a gente entende, queridos, que muitas vezes nós precisamos aprender a fazer uma coisa: a ouvir a voz de Deus. Amém? Lembra que eu falei? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele quer de cada um de nós. Amém? Aleluia! Deus quer preparar homens, Deus quer preparar mulheres e homens sem questionamentos, amados. Amém? Glória a Deus. Mulheres e homens que não tenham dúvida de que Deus está falando com eles. Amém? Aleluia. Homens e mulheres, aleluia, forjados, preparados, com o desejo de discernirem a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o desejo que nós precisamos ter, amados. Pessoas sentem sim a necessidade de que Deus fale com elas. Já parou para pensar? Você já fez esse teste? Senhor, olha, eu não sei se eu vou para aquele lugar, mas se tu falar comigo, amém. Se tu disseres para mim, foi o que a Renatinha fez aqui, falou aqui no começo. Se tu disseres para eu vou. Amém, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Mas tem pessoas que testam Deus. A pergunta é ruim testar Deus? Não. Ele diz: fazei prova de mim. Não é ruim testar Deus. Às vezes você tem uma dúvida, um questionamento, e você precisa ouvir a voz de Deus para discernir se aquilo é bom ou não. E foi o que Gideão fez, e toda a sua história você vai ver isso. Ele sempre fala do novelo de lã, que ele deixa lá, agora a água tem que ficar em volta, agora o novelo tem que ficar com água e aí em volta tem que ficar seco. Sempre ele testou Deus, e isso não é ruim, amados. Tem pessoas que fazem as coisas assim: ah, Deus está falando, ah, Ele, agora que eu vou usar, agora. Não questionam Deus naquilo que precisa ser questionado, naquilo que precisa ser analisado, amados. Então preste atenção, queridos. Se você tem uma dúvida em relação a alguma coisa, coloque diante de Deus.
E se você colocar diante de Deus, a resposta vier, e você tiver dúvida ainda, continua colocando diante de Deus. Amém? Aleluia! Isso não é ruim. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você não vai cair nas esparrelas da vida, você não vai cair nas situações, queridos. Porque tem muitas pessoas caindo nisso. Não, Deus já falou. Como convém a Ele, então é Deus que está falando. Mas quando não convém Ele, opa, peraí, é Deus que está falando? Mas o que é Deus falando ou o que não é? Só é quando é bom para você? Ou quando é bom para mim? Ou quando é bom para nós? Ou não é quando a gente, poxa. Amados, nós temos que analisar tudo isso hoje. Nós temos que ser como esse cara, queridos. Questionar sim, mas não duvidar. Ouvir a voz de Deus, sim, e continuar a ouvir a voz de Deus. Fazer prova, sim, porque a Bíblia fala que nós podemos fazer prova. Provar o Espírito, amém? Glória a Deus. Precisamos provar. Irmãos, Deus está sentindo a necessidade de cada um de nós. E talvez você tenha se perguntado: o que tu queres da minha vida, Senhor? Ou o que tu queres da minha vida? Sabe que Deus está forjando hoje? Porque Deus pode forjar caráter aqui hoje. Deus pode. Porque não muda? Muda. Deus pode forjar caráter, amados. Nós temos N situações na Bíblia em que a pessoa chega tal, e de repente ela faz isso, ela vai do extremo, do sul ao norte, e ela chega lá e fala: poxa vida, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou essa. Amém? Glória a Deus. Eu não sou mais aquele lá, não pertence mais a mim. E aí você começa a entender e ouvir a voz de Deus, e vai ouvir o que Ele tem a dizer. Você vai discernir a sua voz. Você vai ter necessidade de prová-lo, sim, aleluia, glória a Deus. E parece que as coisas são assim, porque Gideão estava ali e Deus falou para ele assim: olha, desce agora com esse povo para batalhar contra os medianitas. Queridos, eram 32 mil soldados. Gideão desce com eles, era um exército enorme. O Senhor fala para ele assim: ei, você não vai com esse povo aí não. Vai não. Não. Fala para eles aí o seguinte: quem for medroso, quem tiver receio disso, pode ir embora. Só nessa leva aí foram mais de 10 mil. Só dele falar assim: olha, quem for medroso vai embora. 10 mil pegaram as suas coisas e foram embora. Pronto. Aí Gideão fala assim: bom, agora sim, né? Com 22 mil aqui, tá beleza, né? Não. Não é a eles ainda. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer, porque você faz parte desse povo que eu vou falar. Amém? Aleluia! E quando chegou, Gideão: mas Senhor, olha, desce com esse povo no rio, né? Vamos ler essa passagem? Glória a Deus. É tremendo isso. Eu adoro a palavra, irmãos. Meu Jesus Cristo. Vamos ler essa palavra? Agora vamos lá. 7:4, Juízes 7:4. Olha o que vai dizer aqui. Eu estou finalizando, viu? Juízes 7:4. Bom, vai dizer assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Tem muita gente ainda. Tinha tirado os 10 mil que tinham ido embora porque estavam com medo. Amém? Faze-os descer as águas e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Olha aqui,
fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Dá uma pausa aqui. Por que ele usa, né? Ele faz uma analogia do cão. Quem sabe aqui? Você já viu um cão bebendo água? Não é assim? E os olhos dele, ó, presta atenção. Presta atenção. Ele vai dizer assim, continua. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. Você faz parte desses 300? Glória. Aleluia. Queridos, olha aqui, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de quê? De joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Preste atenção, queridos. Nós fazemos parte desse povo que somos forjados, amém? Glória a Deus, para sermos utilizados por Deus, amém? E somos como este povo aqui, não temos medo, não temos receio de nada, avançamos e estamos a avançar, amém? Glória a Deus. Estamos preparados para toda e qualquer obra, amém? Aleluia. E Deus quer forjar você. 300, e com ele você vai batalhar. Deus está falando para mim e para você: com o pouco que você tem em Deus, você vai receber muito, amém? Glória a Deus. Você vai batalhar, você vai ser trabalhado por Deus, forjado por Ele. Você vai avançar, querido. Não tenha medo, mas é muito pouco, mas as coisas são assim. Não, Deus está no negócio, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que o pouco com Deus é o quê? Muito. E o muito sem Ele é nada. Parou para pensar? Jesus usou quantos apóstolos? Podia usar mais? Podia ou não podia? Podia, né? Como podia? Ele podia ter uma multidão de gente que ele podia trabalhar, usar e falar: agora vocês vão fazer o que tem que ser feito. E não sobrecarregava os discípulos. Mas só que não, queridos, não é assim que Deus vê. Quantos valentes tinha Davi? 70. Não eram os valentes de Davi? Eram só 70. Tinha um exército enorme? Tinha, mas os 70 eram os valentes dele, amém? Aleluia. É os que estavam do lado dele. Então Deus trabalha no pouco e joga a gente na onde? No muito. Nós estamos trabalhando para isso, amados, para que a igreja cresça forjada, que ela avance forjada, queridos, que ela tenha habilidades, que ela esteja preparada, amém? Mas primeiro forja, primeiro quebra, primeiro tem que ser moído, para que depois seja enaltecido. E quem vai enaltecer? Sou eu, pastor? É o irmão que está do teu lado aí? Não. Sabe quem vai enaltecer a sua vida? Aponta para ele lá em cima. É Deus, amém? Aleluia. É Ele que vai enaltecer a sua vida, porque é Ele quem está te forjando. Nós estamos falando aqui de forja, mas é Ele que está te forjando, está te preparando para isso, amém? Aleluia. Está te preparando para grandes batalhas. E quando você passar por ela, você não vai nem sentir. Porque Gideão, quantos medianitas nem sentiu, porque eles saíram correndo, ficaram com medo, um batendo no outro, se matando. Irmãos, Deus vai fazer isso, amém? Aleluia. Deus vai tirar medo, Deus vai tirar receio, Deus vai tirar, sabe, aquela coisa que está aquela empáfia que está te impedindo de você seguir. Então, amados, é isso que Deus vai fazer hoje, na minha e na tua vida, como fez na de Gideão, amém? Aleluia. Deus está escolhendo você para ser forjado. Deus está escolhendo você para preparar você para uma boa obra.
para uma grande obra. E não interessa o que esteja na frente, Deus está te preparando. Amém? Se você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.